Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa da Caixa. Eu sou o Marcos e esse é o nosso review do 6º episódio da 2ª temporada de The Mandalorian, The Tragedy, ou A Tragédia. E como sempre, eu tenho que avisar vocês que esse vídeo contém spoilers até o 6º episódio da 2ª temporada, então se você não assistiu, vai lá, assiste e depois você volta pra gente poder comentar o vídeo aqui junto. Além disso, eu tenho que avisar vocês também que minha garganta tá um pouquinho ruim, então ao longo do vídeo talvez eu tenha que tomar uma aguinha no meu canudo super adulto. Então, sem mais delongas, com vocês, a vinheta da Caixa e logo depois os comentários sobre esse episódio que foi fantástico, assim como todos os outros. Muito bem, antes de a gente começar sobre o episódio em si, eu queria falar sobre o título do episódio, porque tem uma tragédia que está explícita no episódio e uma tragédia que está implícita no episódio. E para falar sobre a tragédia que está explícita, eu tenho que falar sobre a parte final primeiro. A tragédia explícita claramente é o fato que o Baby Yoda, o Yodinha, o Grogu, ele é capturado pelo Moff Gideon, pelos aqueles Dark Troopers que ele manda lá para capturar. Esses Dark Troopers no universo Star Wars, pelo menos no universo expandido, eles eram soldados meio robô, que tinham uma ligação com a força. Era uma parada meio esquisita. Para mim não ficou muito claro ainda se aquilo ali são de fato soldados, são humanos, né, pessoas, seres vivos, ou simplesmente robôs, que estão ali com armadura para capturar, e qual seria ligar o papel da força nisso, porque a gente sabe que o Moff Gideon tem um interesse na força, mas isso não ficou muito claro pra mim. Mas enfim, a tragédia que está explícita, então, é a captura do bebê Yoda, do Yodinha, do Grogu. Por outro lado, a tragédia que está implícita nesse episódio acontece nos primeiros minutos, porque o Mandaloriano já começa com um discurso de a gente vai se separar, vai encontrar um mestre Jedi, tu vai seguir teu caminho e tudo mais. A tragédia implícita que eu tô falando é a separação do Yodinha e do Mandaloriano, porque pode ser muito bem que em algum momento da série os dois tenham que partir por caminhos diferentes. Fazer o quê? Aí o Mandaloriano vai voltar para as coisas de caçar recompensa e viajar pela galáxia e tudo mais, e o Yodinha vai passar pelo treinamento Jedi. Então a série já começa a dar esse tom emocional pra isso. Na verdade começa não, porque no 5º episódio já rolou um momento desse que já me deixou meio com o estômago meio apertado, né? Que nó no estômago, assim, putz, cara, vai separar os dois, que vacilo. Porém, pode ser que o próprio Mandaloriano deu essa deixa ali no meio, que ele acabe treinando o bebê Yoda. Agora, como ele vai treinar ele nos caminhos da força, eu não sei, talvez a Ahsoka instruindo ele, é um pouco confuso isso. E aí no final a gente vê o Yodinha detonando com os guardas dentro da nave do Moff Gideon. E isso porque é muito importante, porque ele meio que dá um force choke, ele meio que começa a engasgar um dos guardas. E a Ahsoka falou que os sentimentos do Yodinha, a relação que ele tem com o Mandaloriano, que é uma coisa meio de pai e filho, podem levar ele pro lado sombrio. E por isso que a Ahsoka ficou com um pouco de medo, e foi isso que ela sentiu lá, que ela ficou meio pé atrás com o fato do Anakin, da já ter experimentado isso tudo. Eu falei sobre isso no último review. Então, enfim, mas é uma mostra de como o Yodinha ele tem um pezinho ali, muito fofinho, de que ele pode ir pro lado sombrio. Então tem esses dois lados, essas duas tragédias que acontecem no episódio, não é só a captura do Yodinha simplesmente. Tem que ficar ligado aí pro que vai acontecer nos próximos episódios, se o Mandaloriano e o Yodinha vão seguir caminhos separados, ou se eles vão conseguir seguir juntos para sempre e todos poderemos ser felizes. Porém, estamos em 2020, lembre-se que ninguém pode ser feliz esse ano, então é muito provável que eles vão se separar. Ou não, ou pode ser que as coisas começam a voltar ao normal e a gente possa ser feliz. Mas enfim, o episódio ele não é só sobre isso. Não é só sobre isso que acontece a tragédia, porque tem coisas muito boas que acontecem. The Mandalorian, já cansei de falar isso aqui, talvez seja uma das melhores obras de Star Wars desde a trilogia original. Pau a pau ali com Rogue One. Porque tem muita coisa que o fã de Star Wars sempre quis ver e a série consegue entregar sem ser de uma forma gratuita, sem ser de forma jogada. Olha esse fanservice aqui, toma na tua cara. Não é isso. As coisas são bem estruturadas, bem trabalhadas, bem construídas para chegar no momento em que o fanservice acontece e você fala, cara, olha que legal, é natural isso acontecer, não é gratuito e tá né, alinhado com a história. Interessante, que maneiro. Isso acontece nesse episódio quando você vê a Slave One queimando, cruzando os céus em Titan para pousar e você sabe, lá dentro, no seu âmago, que o Boba Fett voltou. Ele voltou pra valer. E essa parada já vem sendo construída desde a primeira temporada, quando ele aparece lá na areia em Tatooine pra resgatar a Fennec Shand. 5º ou 6º episódio da primeira temporada, não lembro direito qual é. E aí no primeiro episódio da segunda temporada ele aparece vendo o Mandaloriano
cruzando com o Speeder carregando a armadura dele. Então esse fanservice do Boba Fett, que é um elemento da história, a gente não vai chamar de fanservice, porque é até uma coisa meio um vacilo assim, mas é um elemento da história, é um elemento narrativo a introdução dele na história. Ele vem sendo construído desde a primeira temporada, e aí ele aparece nessa temporada e você vê, e cara, é muito legal porque não só traz ele de volta para esse universo, para essa história, para contar o que aconteceu com ele, mas enriquece o personagem. A gente descobre que o Jango Fett também era uma criança que foi acolhida pelos Mandalorianos, que lutou na Guerra Civil Mandaloriana. E isso estabelece um vínculo entre o Mandaloriano, o Din Djarin, com a família, com o legado do Boba Fett, com o Jango Fett, e aí, por sinal, com o filho dele também. Então enriquece esse personagem, além de trazer ele para dentro da narrativa. Isso é muito bem feito, isso é maneiro. Fora isso, a gente começa a descobrir o que aconteceu com o Boba Fett no passado recente. Por exemplo, por que ele salvou a Fennec Shand em Tatooine? Ele curou a mulher, porque ela abre a barriga e tá cheio de fio passando, ela é meio cibernética, meio ciborgue, agora não entendi muito bem o que é aquilo, mas achei que ficou muito maneiro. E aí ele fala que ele resgatou ela porque os dois foram deixados para morrer em Tatooine, e isso cria um vínculo entre eles. Olha que maneiro, olha olha a construção de personagem, essa mágoa dele de ter sido deixado para morrer, isso é muito bom, cara. E a gente tem aquela cena toda do Mandaloriano tirando o jetpack, que a gente releva mais ou menos o que tem acontecido, porque a série é muito boa, porque afinal ele precisava tirar o jetpack para que o Yodinha não fosse resgatado por ele e sim capturado pelo Moff Gideon, mas tudo bem, a gente entende, afinal a série tem que contar uma história e aquilo é necessário, porque o resto é tão bom que a gente releva isso. E aí, meus amigos e amigas e queridos fãs de Star Wars, o Boba Fett entrega tudo que a gente queria, que era ver o Boba Fett sinistro, como ele sempre foi dito. E a série mostra isso no primeiro episódio que ele aparece, mostra o Boba Fett que o George Lucas não conseguiu explorar e que os fãs depois ficaram malucos para ver um live action daquilo, que a série tem feito muito bem. Trouxe a Ahsoka, agora traz o Boba Fett da forma como os fãs sempre sonharam. E o Boba Fett é show off, cara. Esse episódio, por sinal, ele foi dirigido pelo Robert Rodrigues, que é o cara que fez a franquia do Pequenos Espiões. Tá, tudo bem, ele também fez outros trabalhos de muito sucesso, como Shark Boy, Lava Girl, também que foi muito famoso. Mas falando sério, tem Sin City, por exemplo, Machete, também é um spin-off de Pequenos Espiões, caso você não saiba, né? Tudo no mesmo universo. Mas enfim, o Robert Rodrigues ele tem uma assinatura de violência, de briga. Fica muito clara no momento que o Boba Fett pega aquele taco, aquele bastão, que nada mais é que uma arma dos Tusken Raiders, né, do povo da areia, e ele começa a sentar a mão nos Stormtroopers. E é sem dó, cara. Ele senta a mão, é violência gratuita que a gente sempre esperou. E aí ele bota a armadura, e depois que ele bota a armadura mesmo, se eu fosse um Stormtrooper, depois que eu vejo aquele cara de armadura, eu falo, eu não sou pago pra isso, eu vou embora. Ele começa a dar tiro pra tudo quanto é lado, e mete a mão em todo mundo. Meu irmão, sério, Mandalorian, obrigado, era isso que a gente precisava, era isso que a gente queria. Pelo amor de Deus, olha que lindo isso. Então eu já falei do Boba Fett, eu já falei do título do episódio, das implicações que isso tem, mas agora eu tenho que falar sobre o Yodinha, o bebê Yoda, o Grogu. A captura do bebê Yoda pelo Moff Gideon, o que isso vai significar para os próximos episódios? A gente tem mais 2 episódios nessa temporada, o próximo vai meio que ser uma fuga da prisão, provavelmente, o Mandaloriano vai querer resgatar aquele amigo dele lá da primeira temporada, num episódio bem ruim. Ele vai tentar resgatar aquele cara da prisão, porque ele precisa dele para encontrar o Moff Gideon. E no segundo episódio, provavelmente vai ter o confronto final. Se eu não me engano, o último episódio se chama The Confrontation. Então a gente vai ter um confronto direto entre o Mandaloriano e o Moff Gideon. E isso já ficou muito claro, porque o que sobra da nave do Mandaloriano que eles explodem, que não fez muito sentido, mas a gente releva também, assim como tirar o jetpack. Ele encontra a lança de Beskar, que ele vai usar para lutar contra o Moff Gideon. Afinal, aquela lança, ela consegue segurar um sabre de luz, que no caso é o sabre negro que o Moff Gideon tem, e a bolinha do bebê Yoda. Então aquilo que é o vínculo do Mandaloriano com a criança, com o Grogu. Então o que eu acho que vai acontecer a partir de agora é um grande get together, um grande team up. A galera vai se unir para salvar a criança. Então o Mandaloriano já tem a Fennec Shand e o Boba Fett. A Cara Dune já entrou no barco, ele vai trazer o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, que tem aquela arminha aqui no ombro que atira, e, quem sabe, a Ahsoka, Bo-Katan e os Mandalorianos associados a Bo-Katan. Então tem tudo pra gente crer que o último episódio da temporada vai ser de cair o queixo. Sério, vai ser aquela galera toda indo pra cima do Moff Gideon, ação, loucura total, briga, tudo que a gente quer pro final de temporada de The Mandalorian. E antes de terminar, eu preciso pontuar algumas coisas que são muito sutis. Eu falei sobre Titan no último vídeo, no último review. Titan realmente é um planeta que foi apresentado no Legends, foi trazido agora pro canon da Disney.
é o planeta onde supostamente foi criada a Ordem Jedi, o primeiro Templo Jedi. Antes disso, foi o planeta onde houve o cisma entre o Jedi e o Sith, que separou os dois lados da Força. Então, o fato do Yoda fazer a conexão naquele planeta e a conexão dele com a Força tão poderosa e visualmente bem representada, ficou muito maneiro. Naquele lugar é bem marcante, é uma coisa bem legal para quem vê toda essa simbologia do universo expandido sendo abraçado pela Disney e trazido para o canon da Disney por The Mandalorian. Isso é muito maneiro. Outra coisa, e é uma coisa que eu sempre falo por aqui, é a forma como essa série conta a história da galáxia através de elementos super sutis. Por exemplo, quando a Fennec Shand e Boba Fett descobrem que o Império voltou, aquele na verdade já não é bem um Império, porque se você prestar atenção, a nave de transporte que leva os Stormtroopers pro solo, pra Titan, aquele transporte ele também é usado pela Primeira Ordem, no episódio 7. Na primeira cena do episódio 7, em Jakku, aquele parece uma caixa de sapatos gigante, né? Ele também é usado pela Primeira Ordem. Então, sutilmente, ele mostra a simbologia da evolução do Império para a Primeira Ordem. Isso é muito maneiro. Fora isso, a Fennec Shand também fala, quando ela vê a nave do Império, ela manda... Calma aí. A Orla Exterior é controlada pela Nova República. Uma ova, minha cara Fennec, porque como a gente já falou 2 episódios atrás no review, e como a própria série já apresentou 2 episódios atrás, a Nova República não tem poderio financeiro e militar para ocupar uma área tão grande quanto a Orla Exterior da galáxia. A Orla Exterior é uma área que é dominada por bandidos, por criminosos, por pessoas que não têm recursos, sociedades desprovidas de recursos financeiros ou recursos naturais mesmo que valem a pena explorar. Que a Nova República possa ir atrás, que vale a pena a presença dela lá. Portanto, ela fica confinada ao núcleo da galáxia. E é justamente aí que a Primeira Ordem começa a se expandir para tomar a galáxia, para se tornar uma ameaça para a Nova República, e a gente já entra no episódio 7, 8 e 9, naquela história que começou muito bem e terminou muito mal. Mas enfim, é isso que eu tinha falado sobre esse episódio. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor para você curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Deixa um comentário aí embaixo, fala o que você achou sobre esse episódio, fala assim, gostei, o que você espera para os próximos. Na semana que vem eu vou falar sobre algumas teorias aqui no canal, então sério, se inscreve para não perder nada. A gente se vê no próximo episódio da Mandalorian, no próximo review, no próximo vídeo. Sério, tá bem ruim, né? Tá ruim mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!